A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Aonde você estiver, que Deus possa te abençoar. Aqui quem fala é o diácono Cássio Gomes, né? Diretamente do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Neste momento eu vou estar deixando uma palavra para o teu coração, que fica no livro de Lucas, no seu capítulo 16 e no verso 19. E a epígrafe do texto vai dizer a parábola do rico e do Lázaro. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladas e esplendidamente. E havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe a chaga. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Glória a Deus, aleluia. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderia, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois ao Pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de que não venho também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Glória a Deus e aleluia. Amado e queridos irmãos, é uma palavra muito forte, é uma palavra que temos que meditar nelas todo dia, porque o Senhor vai dizer na palavra dele que nós devemos meditar na tua palavra dia e noite. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão deixando de servir ao Senhor? Ou muitos não acreditam mais em Deus, estão preocupados mais com coisas materiais, estão preocupados de ser famosos, de ser reconhecido pelo homem ou pela terra. Glória a Deus, aleluia. Mas na verdade nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quantos estão morrendo nesse tempo, nesse século, e não estão alcançando a salvação eterna, glória a Deus. Isso é de partir o coração, porque depois que morremos, não tem mais volta, é o fim da nossa vida. Então nós temos que escolher o caminho que andamos enquanto nós estamos vivos, porque depois que nós morrer, aleluia, já era, né?
se nós fizermos em vida a vontade do Senhor, nós receberemos a salvação. Mas se nós vivemos no pecado e na vontade da carne, como o rico fez, o rico não foi para o inferno porque ele tinha riqueza, mas porque ele fazia a vontade da carne. A palavra deixa bem explícito no texto que naquela época os profetas pregavam. Naquela época era anunciado a palavra do Senhor. Então muitas das vezes aquele rico teve a oportunidade de ouvir a palavra, mas não quis, praticá-la, não quis aceitar, o Senhor Deus como o único e salvador da vida dele. Glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes, nesse tempo que vivemos, que o amor esfriou, apostasias tem entrado dentro das igrejas. Algumas igrejas não vemos mais milagre, não vemos mais o mover do Espírito Santo, porque o pecado, o mundanismo, as coisas do mundo têm entrado em algumas igrejas. Não vou falar todas, porque é possível que existe remanescentes ainda, igrejas remanescentes que pregam a verdade ainda. Mas o que deixa o meu coração triste e o coração de Deus triste é que muitos estão morrendo e indo para o inferno, que muitos não estão mais preocupados com a salvação. Depois da morte, não adianta chorar, orar e pedir perdão. E se arrepender, é para nós se arrepender hoje. É para nós se consertar hoje. É para nós viver em Cristo hoje. É para nós aceitar Ele e não viver a mesma vida que vivemos tempos outroras. Glória a Deus, aleluia. É para nós fazer um conserto e se arrepender dos nossos pecados. Porque não sabemos o dia e a hora que o Senhor Jesus vai nos levar. Como exemplo, nós temos a palavra das virgens. Aleluia. Existia 5 prudentes, existia 5 loucas naquela época. Glória a Deus, aleluia. As prudentes é aquelas que estão se preparando, aquelas que estão se separando, aquelas que vivem uma vida em Cristo, abandonar o pecado, renunciar o pecado para fazer a vontade do Pai. E as loucas são aquelas que vão deixar para se arrepender na última hora. Vão deixar, aleluia, para buscar o Senhor na última hora e vai ser tarde. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que se preparar agora, para quando dizer o noivo vem aí, Ele levar nós com Ele. Glória a Deus, aleluia. Eu quero te deixar essa mensagem. Se arrepende se você afastou dos caminhos do Senhor, ou se você não aceitou Ele, aceite. Larga a macumbaria, larga a feitiçaria, larga a idolatria, larga a mentira, larga a falsidade, larga os vícios, larga o orgulho, larga a raiva, a fúria, largue a matança, larga o tráfico, larga a prostituição. E venha servir o Senhor Jesus, porque Ele tem uma nova história para a sua vida. Enquanto há tempo, porque quando você estiver no leito da morte, não adianta mais você querer se arrepender. Porque você tem que arrepender enquanto está com saúde, enquanto está com vida. Porque às vezes Deus quer te usar como instrumento sobre essa terra para pregar a palavra, para louvar o santo nome dEle. Então não deixe para a última hora, porque amanhã pode ser muito tarde. Glória a Deus, aleluia. E quando nós vamos olhar para a palavra, bem rápido para terminar, nós vamos ver, aleluia, o rico, quando ele morre, ele aproveitou tudo, Ele aproveitou tudo que ele podia aproveitar no pecado. Mas quando ele morreu, não está subdendido no texto, o texto não vai falar, mas ele foi levado pelos demônios. Porque quando fala a parte de Lázaro, vai dizer que quando ele morre, os anjos vêm lhe buscar.
Quando o crente morre, o anjo vem buscar eu e você. Glória a Deus, aleluia. Olha para você ver que honraria, olha para você ver que maravilha. Quando um servo do Senhor, um justo morre, os anjos vêm nos buscar. Mas quando aquele que vive no pecado nega o Senhor Deus, aleluia, como o único salvador da vida dele, eles são buscados pelos demônios. Imagine a agonia, imagine o sofrimento. Então se arrepende, aceite o Senhor Jesus como o único salvador da sua vida. Olha para você ver a idolatria que eles têm feito. Glória a Deus. Com o Papa que morreu, né? E a glória é dada para Deus. Não é para mim, não é para o homem, não é para ninguém. Glória a Deus. Neste momento eu vou estar orando que você venha refletir nesta palavra em nome de Jesus, para que o nome do Senhor, né? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, neste momento, meu Deus, eu entrego esta pessoa. Aleluia, eu te entrego, Pai, esta vida. Que ela possa arrepender, Senhor. Que ela possa olhar para Ti, Pai, nesta tarde e falar, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor escreve uma nova história na minha vida. Senhor, repreendo todos os demônios, todas as potestades que têm cegado e tem, Pai, deixado essa pessoa surda espiritualmente, Senhor. Quero te entregar este homem, esta mulher, esta casa, essa família. Eu quero te entregar, Pai, esta pessoa que está ouvindo esta oração e esta mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa esta pessoa, que ela possa arrepender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.